Olá, alunos, tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa revisão, né? Revisar aí as avaliações ao longo aí do mês de junho, né? As atividades que vocês fizeram ao longo do mês de junho, também as atividades que vocês fizeram ao longo aí do mês de julho. Então, um total aí de 60 pontos que vão ser recuperados. Eu fiz um recorte, porque foram muitas atividades, então eu escolhi para essa revisão explicar para vocês aí sobre o Egito na Antiguidade e também sobre a Mesopotâmia. Então vão ser esses dois assuntos que serão cobrados na prova de recuperação. Essa prova que vai ter aí valor de 60 pontos, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Eu vou explicar para vocês aí primeiro sobre o Egito na Antiguidade e depois sobre a Mesopotâmia, ok? Então vamos começar pelo Egito. Quando nós falamos em Egito na Antiguidade, primeira coisa que vem à nossa mente, o Rio Nilo. Depois também a gente se lembra das pirâmides, das múmias. Então vamos primeiramente localizar o Egito. O Egito, ali na região nordeste da África, em meio a um imenso deserto, às margens do Rio Nilo. No nordeste da África, proximidades ali com o Mar Vermelho. O Rio Nilo, ele corre no sentido sul para o norte e ele vai desaguar no mar Mediterrâneo. Inicialmente, em meio ao deserto, formou-se às margens do Rio Nilo algumas povoações, algumas aldeias. Ocorriam disputas pelas terras férteis. Em meio a um deserto, a água do Rio Nilo, quando o rio transbordava, as margens se tornavam propícias para a prática da agricultura. Então, as pessoas que ali viviam, as aldeias, disputavam entre si essas terras férteis. Então, essas disputas, uma aldeia vai dominando outra e formando assim algumas comunidades que eram chamadas de nomos. Cada nomo ali com o seu chefe. Na continuidade das disputas por poder, por mais terras propícias para a agricultura, um nomo ia dominando outro nomo. Cada nomo tinha ali o seu governante, que era ali o nomarca. Então, um nomarca que vencesse o seu colega, o outro nomarca de um nomo vizinho, passava a dominar aquele nomo. Então, ia ocorrendo aí um aumento no seu território. Chega um determinado momento que formam-se dois reinos. O Egito aí inicialmente composto por dois reinos. Um reino chamado Reino do Alto Egito e o outro reino
chamado de Reino do Baixo Egito. Baixo Egito porque se situava próximo aonde o rio Nilo desaguava no mar Mediterrâneo, a parte mais baixa, que é a parte norte, e o Alto Egito, a parte sul, né, a montante do rio. A montante se você sobe o rio, né, porque quando você acompanha o rio vai desaguar no mar, aí é a jusante. Então, o Alto Egito, na parte mais alta, a montante do rio Nilo, né? Pois bem, existiam esses dois reinos, reino do Alto Egito, reino do Baixo Egito. Teve um momento em que o governante do Alto Egito derrotou militarmente o Baixo Egito e uniu aí, unificou o Egito sob um único governante, né? Menes fez esse feito, em torno ali de 3100 antes de Cristo nascer. O Egito foi unificado aí por Menes, o primeiro faraó. Eu vou falar um pouquinho sobre esse nome aí, faraó. Bom, faraó era o nome do rei do Egito, a maior autoridade, considerado como ele mesmo, como o próprio Deus. Pois bem, com a unificação aí em torno de 3100 antes de Cristo nascer, essas datas são aproximadas. Então teve aí o início do Egito Antigo, né, unificado. Vamos ver agora os períodos da história do Egito. Tivemos aí o Antigo Império, né, que começa aí aproximadamente 2800 antes de Cristo e vai a aproximadamente 2200 antes de Cristo, o Antigo Império. Depois vem o Médio Império, aproximadamente aí 2040 a.C. a 1780 a.C., são datas aproximadas. E posteriormente vem o Terceiro Império, né? Que é, no caso, chamado de Novo Império. Vai até aproximadamente 1070 antes de Cristo nascer. São os três períodos aí do Império Egípcio. Durante o Antigo Império é o momento em que são construídas as grandes pirâmides no Egito, né? Sociedade e poder no Egito. No topo da sociedade estava o faraó. O faraó no Egito, ele mesmo era tido aí como o próprio Deus, né? As terras do Egito todas pertenciam ao faraó. Era a maior autoridade incontestável aí no Egito Antigo. Abaixo do faraó, a maior autoridade era o vizir. O vizir, ele comandava a justiça, comandava a polícia, ele organizava a cobrança de impostos. Os impostos eram cobrados aí na forma de produtos. Quem também ocupava lugar de destaque na sociedade egípcia eram os escribas. Escribas eram aqueles funcionários letrados,
eles sabiam ler, escrever, calcular, começavam a estudar aí a partir dos 5 anos, né? E quando eles estavam formados, eles prestavam serviços para o governo, para os templos, eram eles que organizavam todas as atividades mais elaboradas aí sobre não só sobre prestar serviço para o governo, como também para organizar os períodos, por exemplo, a época de plantar, a época de colher, né? Eram controlados aí pelos escribas. Os sacerdotes na sociedade egípcia, eles cuidavam dos assuntos religiosos, administravam os templos, né? E faziam todo e qualquer tipo referente aí à religiosidade dos egípcios. Os artesãos na sociedade egípcia, né? Artesãos eram os ferreiros, carpinteiros, pedreiros, né? Faziam diversos tipos de serviço, né? Como construção, por exemplo, de templos, com tijolos, areia, né? Pedras. Eles que construíam, eram os artesãos. Os militares egípcios, durante o período conhecido como Novo Império, eles adquiriram assim bastante prestígio, porque guerreavam, expandiram o território egípcio. Inicialmente o Egito se expandiu ali para o sul, conquistando a região conhecida como Núbia. Posteriormente avançou também para a região onde hoje é o Líbano. Conquistou também a região onde hoje é um país chamado Israel, né? Estendendo as fronteiras aí do Império Egípcio até o rio Eufrates. Camponeses. Os camponeses e os escravos aí no Egito Antigo. Camponeses era a classe que tinha o maior número de pessoas na sociedade egípcia. Os camponeses, eles eram encarregados de todo o trabalho, né, na lavoura, cuidar das plantações. E no Egito também, em momentos em que os camponeses não estavam ocupados em plantar, em cuidar das plantas, em colher, em um momento de calmaria, um momento que seria de descanso, que eles não teriam nenhuma atividade para realizar na lavoura, o Estado deslocavam eles para um outro trabalho, né? Eles eram levados para trabalhar em obras públicas, né? No Egito Antigo, eles chamavam isso de modo de produção asiático, prestar um serviço para o governo. Os escravos, existiam também os escravos além dos camponeses. Os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra. Então,
No Egito existia sim escravo, mas era em um pequeno número, prisioneiros de guerra. Serviço do escravo era o serviço que fosse o que tivesse para aquele momento ele ia fazer, né? O escravo não podia naturalmente escolher o trabalho que ele ia realizar, né? Ele realizava toda a sorte de trabalho. Se tinha lá um trabalho que ninguém queria fazer, ia colocar o escravo para realizá-lo, né? Agora, a religiosidade egípcia. Bom, os egípcios, eles acreditavam em vários deuses. Como se chama mesmo o povo que acredita em vários deuses? Como é essa religião, né? Quem acredita em vários deuses é chamado de politeísta. Então, os egípcios eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E os deuses egípcios também, eles podiam ter várias formas. Podia ter a forma de um animal, né? Como um deus chamado Anubis. Anubis tinha a forma de um chacal. Chacal é um animal semelhante ao cão, semelhante ao lobo. Então, o Anubis tinha a aparência de um chacal. Outros deuses tinham a aparência, o corpo de uma pessoa e a cabeça, por exemplo, de um falcão. Falcão aí, uma ave semelhante ao gavião, né? Semelhante à águia. Então, o corpo era de um ser humano e a cabeça de um falcão. Aí o deus Horus, né? Então, os egípcios eles acreditavam em vários deuses. Qual seria o principal deus dos egípcios, né? Amon-Ra. Amon-Ra, a principal divindade egípcia, responsável pela criação aí do universo e responsável também pela criação dos outros deuses. Amon-Ra. Osíris. Osíris era outro deus, esse Osíris com aparência de um ser humano, né? Não era um deus aí com aparência em parte humana, em parte animal. Ele era aparência humana mesmo. Ele era casado com uma deusa chamada Ísis. Ísis era a esposa de Osíris e também era irmã de Osíris, né? Ele não tinha essa questão de não poder casar parentes. Então, a Ísis era irmã e esposa de Osíris. E Horus era o filho aí de Osíris com a Ísis. Bom, um dos aspectos assim que a gente mais chama atenção, mais conhecido, mais popular, é que quando a gente fala no Egito, a gente lembrar das múmias, né? O processo de mumificação. Isso tinha uma necessidade religiosa, porque os egípcios eles acreditavam na vida após a morte e acreditavam que a pessoa morria e era julgada no tribunal, um tribunal onde era realizado todo o processo de julgamento, presidido aí pelo deus Osíris. Então, se a pessoa fosse absolvida, né, tivesse seus pecados aí perdoados, ela poderia
reocupar, né, voltar para o corpo que ela tinha enquanto ela era viva. Então a necessidade desse corpo precisar ser conservado para ficar disponível, né, para a pessoa voltar a usar esse corpo. Ele tinha que estar em perfeitas condições. Então daí os egípcios desenvolveram o processo de mumificação, processo de conservação do corpo após a morte. Bom, espero que eu não tenha me esquecido de falar sobre nenhum aspecto aí do Egito, aspecto aí que referente à revisão da prova, né? Lembrar aí que a maioria, né, a maior parte da população egípcia era composta por camponeses, né? E os camponeses, eles eram chamados aí, tinham uma forma que eles denominavam esses camponeses. Eles eram chamados de felás. Muito bem, então agora eu vou explicar para vocês a parte referente à Mesopotâmia. Eu fiz esse recorte, Egito Antigo e Mesopotâmia. Então, quando a gente fala ali no Egito Antigo, acho que é bem tranquila a localização, ali no nordeste da África. A capital do Egito atual se chama Cairo. No Egito, na antiguidade, era Mênfis. Então, agora a gente passa para uma outra região. A gente vai sair da África, o Egito fica na África, né? Agora eu vou falar com vocês de uma região que fica na Ásia, que é a Mesopotâmia. Ok? Então, para a gente localizar a Mesopotâmia, eu vou falar o nome de um país que fica nessa região. A maior parte da Mesopotâmia é onde tem esse país atualmente, que é um país que a gente hoje conhece como Iraque. Então, para localização de vocês aí, lembrar do Iraque, né? A capital do Iraque é Bagdá. Então, é a Mesopotâmia que eu vou estar comentando com vocês agora. Muito bem. Essa palavra Mesopotâmia, ela tem um significado. E esse significado significa entre rios. Tá? Então, ela era chamada de Mesopotâmia porque tinha um rio de lá, outro rio de cá, formando quase que uma ilha, né? Entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Eles nascem lá na montanha da Armênia, eles se abrem e a Mesopotâmia fica entre eles, e eles quase se juntam novamente e vão desaguar lá no Golfo Pérsico. Então, essa região onde hoje é o Iraque, né, onde hoje tem aí Bagdá, então o rio Tigre, o rio Eufrates é a região da Mesopotâmia, uma palavra de origem grega, né? Mesopotâmia, entre rios. Então, essa região da Mesopotâmia, o clima lá é quente e seco o ano todo. Então, daí a grande dependência para a sobrevivência das águas dos rios Tigre e Eufrates. Então, aí eram as chamadas civilizações hidráulicas. Civilizações hidráulicas por quê? Porque essas civilizações, esses povos que a gente vai ver um por um nesse momento, eles viviam às margens desses rios, rio Tigre, rio Eufrates, para a prática aí, principalmente da agricultura. Vamos ver agora o primeiro
povo. Vou falar primeiramente sobre os sumérios, mas ali existiam vários povos. Sempre a gente ouve falar na Babilônia. Babilônia é ali na Mesopotâmia, né? A, a Babilônia, o rei Nabucodonosor, né? Esses são povos aí da região da Mesopotâmia. Então, além dos sumérios que eu vou falar nesse momento, tem ali os amoritas, que são os babilônios, os caldeus também habitaram a Babilônia, os assírios, os acádios e vários outros povos. Por que eu digo vários outros povos? Porque era uma região que não era de difícil acesso, era de fácil acesso. E fértil devido à presença dos rios Tigre e Eufrates. Então todo mundo queria morar ali. Então daí uma intensa disputa, muitas guerras. Um povo estava no controle da situação, vinha outro povo, guerreava, invadia e dominava. Então era uma situação, muita confusão, né? Mesopotâmia, tem alguns professores de história que eles até brincam, né? Eles falam, você vai dar aula sobre Mesopotâmia? Eu falo que eu vou... Sobre o que você vai dar aula? Eu falo, hoje eu vou dar aula sobre Mesopotâmia. Eles falam, então é Mesopotreta, né? Treta, confusão. Né? Então, é uma região bastante instável. Muito bem, os sumérios. Sumérios, aí... Porque eu gosto muito de falar sobre os sumérios, simplesmente porque os sumérios é tido como o povo que primeiro se utilizou da escrita. Em torno ali de 3.500, 4.000 anos antes de Cristo nascer, os sumérios já praticavam a escrita. E o ser humano saiu da pré-história, de acordo com os historiadores mais conservadores, e entra na história, porque é o período em que começa a escrita, e com os sumérios. Então, os sumérios, aí, em torno de 4.000 anos antes de Cristo nascer, eles já se estabeleceram aí na região da Mesopotâmia, né? Uma cidade chamada Ur, ali mais ao sul da Mesopotâmia. Eu citei como exemplo o nome de uma cidade aí da Suméria, a cidade de Ur. Claro que existiam outras cidades. E as cidades dos Sumérios, cada cidade ela tinha governo autônomo, independente de outra cidade. Então, no livro de vocês aí, vocês podem até já ter visto, ou vão ver, a cidade-estado. Né? Então, esses povos eles não formavam um país como nós estamos habituados hoje, como o Brasil, por exemplo, que é um país. Cada cidade era como se fosse um país, né? De um mesmo povo. Né? Vamos supor lá, os sumérios, tinha a cidade de Ur, a cidade de Uruk, a cidade de Lagash. Cada uma era um país, sendo do mesmo povo, mas um país independente politicamente. Bom, eu falei que os sumérios foram os primeiros a desenvolver a escrita. No livro de vocês aí, o autor do livro, né, o Alfredo Boulos, aí, quem escreveu o livro, ele lança uma polêmica, mas tradicionalmente o que a gente tem é que a escrita foi inventada pelos sumérios, os primeiros povos a fazerem uso da escrita. Eles não tinham esses recursos que a gente tem, um computador, são épocas distintas, muito diferentes, né? Então,
no que eles escreviam? Os sumérios, eles preparavam placas, né, tabuinhas, uma placa de argila, feita argila, um tipo de barro, preparava a placa, né, as tabuinhas de argila, pegava um estilete, um objeto pontiagudo, como se fosse um lápis, né, um pedaço lá de bambu, de taquara, pegava aquele objeto pontiagudo, ia lá no barro ainda, que ainda estava molhado, né, preparado ainda. Aí eles escreviam tudo que eles precisavam e colocava aquela placa de argila num local adequado, onde tomasse bastante sol, para secar. Então era dessa maneira que eles conservavam a escrita. Esses sinais que eram desenhados nas tabuinhas de argila tinham um formato de cunha. Cunha, ela tem um formato triangular, né? É um objeto parecido com... Ele é como se fosse a ponta de uma chave de fenda. A cunha é um objeto triangular com uma parte ângulo agudo, né? Assim, uma parte mais fina e uma parte mais larga. Aquela parte mais fina, a cunha é utilizada, esse objeto é utilizado para partir alguma coisa, dividir alguma coisa, fracionar, dividir alguma coisa em duas partes. Então você coloca a ponta mais fina da cunha em um pequeno orifício por exemplo, de uma tábua. Você pega uma tábua, ela tem uma pequena trinca, você coloca a cunha, a ponta mais fina da cunha, e você bate com um objeto pesado, um martelo, uma marreta. Você vai, a cunha entra na tábua e a tábua se separa em duas partes, né? Então, muito bem, mas por que tinha o nome de escrita cuneiforme? Porque as letras, os desenhos que eram realizados, eles se pareciam com uma cunha, né? Tinha um formato aproximadamente assim triangular. Então era o nome da escrita cuneiforme, forma de cunha, né? Muito bem, quem fazia isso eram os sumérios, o primeiro povo aí a fazer uso da escrita, né, que dominaram a escrita. Agora vamos ver os acádios. Os acádios, eles chegam